Galera, aqui é o Cartoon, enfim trazendo a hierarquia infernal de Hazbin Hotel e Helluva Boss. Tivemos uma longa análise da hierarquia celestial e hoje vamos ver como funciona a pirâmide de importância do submundo dessas duas séries. Se inscreve no canal se você é fã do Hela Hazbin Verso e deixe seu like para mais vídeos assim. Como já dito, a criadora dessas duas séries não se baseou apenas no céu e no inferno das religiões cristãs, mas também se baseou na teologia judaica, islã, grega, divina comédia e afins. Então, várias coisas não funcionam do jeito que você acha que funcionariam. Ela adora a ideia de se basear em coisas já existentes para uma obra ficcional, porque você pode adaptá-la como quiser, mudar, tirar e adicionar o que bem entender, que nem tantas empresas e criadores fazem com a mitologia grega há décadas. Vivienne já tinha planejado um diagrama e pirâmide social que fizesse sentido com a história e também com o mundo real fora da ficção desde 2020, onde o único fator fixo para definir os níveis dos demônios do inferno é pelo poder, não raça, gênero ou cor, apenas por quem é mais poderoso que quem. E considerando que não temos praticamente nenhuma mudança pertinente entre o piloto de Hazbin Hotel e a série oficial lançada agora no Prime Video, praticamente nenhuma mudança desde 2020 deve ter sido feita, apenas muitas coisas omitidas para proteger o plot das próximas temporadas de Hazbin e Helluva. Por isso sabemos tão pouco da hierarquia celestial sem teorizar. E também já foi confirmado que a hierarquia infernal é bem paralela à hierarquia celestial. Em outras palavras, quase todos os níveis de uma devem ter seu correspondente demoníaco ou angelical. Na base da pirâmide e considerados a ralé do inferno, temos os Imps e Hellhounds, ou diabretes e cães infernais. Esses demônios nativos do inferno, infernianos, infernenses, eu não sei exatamente qual é o gentílico de quem nasce no inferno. O fato é que diabretes e cães correspondem à maioria populacional do inferno, excluindo os pecadores que causam superpopulação, é claro, e também são a classe operária, trabalhadora e mais pobre do submundo. Imps, nativos em sua maioria do Anel da Ira, e Hellhounds, nativos em sua maioria do Anel da Gula, são responsáveis pelos trabalhos mais simplórios e mal pagos do inferno. Tanto que é por isso que Helluva Boss foca tanto nos infernenses e especialmente os Imps. É uma série sobre os trabalhadores comuns e que tem que cortar um dobrado para ter uma vida decente, sofrendo muito preconceito pelos demais moradores do inferno, como os Ers Goetia, pecadores comuns, ou até anjos mais meia bomba do paraíso zoam desses coitados, que nem os querubins. E também reza a lenda entre os fãs que os cães infernais, criaturas demoníacas que vêm da mitologia grega, são ainda mais baixos que os diabretes por serem mais animalescos do que demoníacos em sua forma, e só conseguem arrumar emprego como guarda-costas ou servos pessoais de outros demônios. Porém, em nível de poder, oficialmente eles estão lado a lado. Imps e Hellhounds teriam um poder equivalente aos querubins, que também são a base da pirâmide celestial, com o diabretes tendo pirocinese, resistência a fogo terrestre, fotossinese através dos olhos e alguns podem até voar. Já os cães infernais têm as habilidades de correr e sentidos aguçados de um cachorro, e alguns são capazes de usar ilusionismo para se disfarçarem entre os humanos sem serem notados. Subindo, porém bem pouco, agora tem os demais demônios nascidos no inferno. Se os nativos dos anéis da Gula e da Ira são a ralé, os demais nativos do anel da ganância, luxúria, inveja, preguiça e orgulho, seja lá qual forem esses últimos, estão acima de todos os Imps e Hellhounds. Mas não porque eles são mais importantes, não, é todo mundo pobre aqui, e sim porque eles são mais poderosos e têm oportunidades melhores. Os demônios tipo Baphometes, aqueles nativos da preguiça, com corpo metade humano, metade cabra, como a sua líder Belphegor, trabalham em sua maioria no próprio anel em clínicas, hospitais, pousadas e afins. Estranhamente, todos eles têm um tipo de chama de vela na cabeça que deve prover alguma habilidade e vários deles devem ser capazes de voar. Os Succubi, como Verósica e sua trupe, muito provavelmente são nativos do Anel da Luxúria, por serem baseados na lenda dos demônios sensuais e muito atraentes, cujo único objetivo é esse, seduzir os outros. Por isso tem roupas e físicos tão sexualmente apelativos e bonitos, a maioria trabalha no próprio Anel da Luxúria e no Uzis, o clube noturno do Asmodeus, com a habilidade de mudarem de forma para qualquer uma humanamente mais atraente, dependendo da vítima, e a própria sedução demoníaca, despertando hormônios e tesão em qualquer humano ou demônio comum, exceto os cães infernais que aparentemente também resistem muito bem à tentação carnal dos Succubi. Os demais ainda não tiveram tanto destaque para falar das habilidades ou funções, mas os demônios meio tubarão, que parecem ser nativos da ganância, são quase todos metidos em gangues, assaltos e milícias, enquanto os que têm um aspecto de peixes abissais, muito provavelmente do Anel da Inveja, ainda são bem desconhecidos. Porém, tenham em mente que todos os demônios comuns podem se reproduzir, até Imps e Hellhounds, podendo gerar descendentes de espécies híbridas, têm uma longevidade muito maior em anos infernais, que não passam iguais aos anos terrestres, e todos podem ser mortos por inúmeras causas. Não precisam ser armas angelicais para eles irem de arrasta. Chegando nos protagonistas de Hazbin Hotel, temos os pecadores que causam superpopulação no Anel do Orgulho.
Aqui começa a classe média. Todos os pecadores do inferno só podem viver no seu primeiro anel, o do orgulho, nenhum deles pode se reproduzir e ter filhos de maneira convencional, e eles são imortais a não ser que sejam aniquilados por armas de aço angelical. Caso 2 pecadores se matem com armas infernais, normais e tal, eles só vão renascer lá mesmo, provavelmente com uma ressaca daquelas. Dos pecadores conhecidos que esbanjam imortalidade a tudo, menos aos anjos, alguns possuem formas demoníacas maiores e mais assustadoras, normalmente sempre permanecendo oculta, a não ser que fiquem emocionados ou sintam-se atacados. Os que herdam características de animais também podem ganhar algumas pequenas habilidades e costumes, como Alastor, Valentino ou Angel, que tem 4 braços e até mais olhos que permanecem ocultos por sua relação com aranhas. Eles têm habilidades sobre-humanas, como uma resistência abismal a golpes e ataques, e vários têm proficiências únicas que não seguem um padrão, como Husky, que tem asas para voar, ou Serpentius, que conseguiu até criar demônios sintéticos, no caso, seus capangas ovinhos. Pecadores só podem morrer por armas ou ataques angelicais muito poderosos. A função deles no inferno nada mais é do que sofrer pela eternidade na anarquia constante desse lugar, onde as regras são definidas pela própria população, já que Lúcifer não dava a mínima para eles. E são paralelos às almas virtuosas ou vitoriosas que ascendem ao paraíso para terem uma vida eterna perfeita. E passando para os pecadores super poderosos, os Overlords ou soberanos do inferno. Essa galerinha da podridão representando o que há de pior no inferno atualmente são humanos pecadores que ganharam poder e influência através de acordos demoníacos, seja possuindo a alma de outros pecadores ou com acordos menos severos, já que toda promessa feita no inferno, ou seja, um acordo, não pode ser descumprida jamais, a não ser que as duas partes concordem com isso. Mas isso é teórico, né? Eu não sei se isso realmente vai ser assim. Soberanos como Alastor podem dar aos pecadores comuns muita coisa, porém, uma mão lava a outra. É sempre uma troca de favores, onde esse favor pode real ser apenas um favor, como o acordo verbal dele e Veg para ele ajudar, contanto que ela nunca mais peça para ele fazer nada que envolva o meio televisivo. Porém, você também pode apostar sua alma e virar servo eterno de alguém como Husky Nifty, comprar e consumir produtos que nos termos de aceitação, os Vs, podem farmar muitas almas ou dívidas eternas com seus consumidores, vender armas como Carmilla a preços absurdos que você pode vender a alma para comprar, etc, etc, etc. Por serem tão poderosos e diversos, cada soberano tem habilidades muito únicas. Os mais poderosos e importantes que conhecemos são o Demônio do Rádio, Alastor, praticante de voodoo e que até já fez um acordo desconhecido com alguém, Vox, o demônio da TV, hipnotizando e manipulando todos que consumem seus programas, Valentino, o demônio da pornografia, que comanda a indústria pornográfica do inferno, Velvet, a demônia das redes sociais, responsável por todas as tendências que os pecadores consomem em seus celulares, Carmilla, a demônia das armas, a maior fabricante e uma lutadora formidável, Rose, a demônia dos canibais, maior produtora e revendedora de partes humanas para os pecadores canibais ou nativos do Anel do Orgulho, ninguém sabe ainda. E Zestial, o demônio aranha, que é o soberano mais antigo do inferno atualmente, porque o mercado de Overlords está sempre mudando. Muitos podem ser destronados por outros soberanos ou perdem tudo que têm e voltam à estaca zero de pecador com a alma em dívida, como é o caso do Husky. Algo muito interessante é que a aliança dos Vs provavelmente é um acordo feito entre os três para que jamais se ataquem e dividam o poder. Por exemplo, quando Alastor enfrentou Vox, ele não lutou apenas contra o poder máximo do Vox, mas também contra o poder da Velvet e do Valentino, que devem emprestar seus poderes uns aos outros quando necessário. Por isso eles são tão falados e tão poderosos de fato. 3 Overlords valem mais do que 1. Soberanos seriam um paralelo aos líderes exorcistas como Lut e Adão na escala paralela de poder. Chegando na classe alta dos demônios agora, a família real dos Erzgoetia. Essa nobre família de demônios tem muito mais inspirações na demonologia clássica do que vocês imaginam. E eles são provavelmente todos nativos do Anel do Orgulho, mas são muito mais poderosos que qualquer demônio comum, ou até que os soberanos como Alastor e os Viadinhos. Pra quem não sabia, os Erzgoetia não são uma invenção da Viviane Medrano. Eles pertencem a um grimório de demonologia chamado A Chave Menor de Salomão, um livro com descrições precisas, imagens e rituais de como invocar vários tipos de demônios, espíritos e como controlá-los. Dito que foi o rei Salomão que teria feito isso. Mas é claro que Salomão não era um mestre de demônios. Os historiadores têm um nome para isso: pseudepigráfico. Textos com autoria atribuída falsa. Alguém escreveu esse livro no século 17 e colocou como se fosse escrito por um antigo rei hebreu. Nesse grimório tem um capítulo chamado Erzgoetia, em que Erz significa técnica ou habilidade, enquanto Goetia é o nome de um tipo de feitiçaria ou bruxaria europeia advinda de livros, muito ligada à adivinhação
e astronomia. E o capítulo Ars Goetia da Chave Menor de Salomão tem uma lista de 72 demônios. Teoricamente existem 72 membros da família Ars Goetia, dos quais são citados o rei Paimon e o príncipe Stolas, até com o cargo real certo deles. Andréfos, irmão da Estela, também está nessa lista como marquês dos demônios do Ars Goetia. Porém, a própria Estela e Octavia não estão nessa lista, talvez por adaptação ou porque a inspiração delas foi outra. Enfim, essa família, como qualquer realeza no mundo real, não tem uma função ou um emprego de verdade. Só são responsáveis por eventos e diplomacia no geral. Porém, são muito importantes e poderosos. Stolas, baseado no Stolas salomânico, é realmente uma coruja com longas pernas, dito naquele grimório, que ele ensina astronomia sobre plantas e pedras preciosas. Em sua maioria, coisas que realmente fazem parte da personalidade e dos poderes do Stolas. Como o livro que seu pai lhe deu e ele utiliza para rituais e previsões, ou seu vasto conhecimento astronômico. Fora ter inúmeros poderes diferentes, desde petrificação, possessão de humanos ou reanimação de cadáveres. Seu pai, droga, essa piada não fica boa. Seu pai é descrito pelo falso Salomão como um fiel servo de Lúcifer e, teoricamente, é ainda mais poderoso que Stolas, ainda que não tenha demonstrado tanta coisa. O mesmo vale para sua neta Octavia, Stella ou o irmão psicótico dela. Eles devem ser imortais, exceto armas angelicais, e estariam no mesmo nível de poder dos santos do paraíso ou os discípulos de Jesus, como São Pedro, que guarda as portas do céu. Nos que já ganharam um vídeo praticamente só deles, os 7 príncipes e pecados capitais do inferno. Excluindo Lúcifer, é claro, porque ele não é um simples pecado, cada um desses super demônios comandam um anel inteiro do inferno e são a própria personificação dos conceitos da ira, gula, ganância, luxúria, inveja e preguiça. E claro, todos eles são mais poderosos que os Ars Goetia. Ainda não conhecemos Satã, o pecado da ira, Leviatã, o pecado da inveja, ou Belfegor, a cabrinha do pecado da preguiça. Mas dos conhecidos, Asmodeus é um demôniozão viciado nos prazeres carnais, que comanda sua própria boate, bar, clube de strip e casa de sexo, sendo um manipulador de fogo, fumaça mágica e criador de ilusões. Beelzebub, ou Beelzebub, a rainha dos cães infernais, é uma festeira crazy que se destaca por sua melicinese, capacidade de produzir e controlar seu mel demoníaco de vários efeitos. Mammon, o capitalismo em forma de demônio, que só visa ganhar mais e mais dinheiro com seus empreendimentos, se destaca por sua fragocinese, manipulação de explosões verdes. E Lúcifer, o pecado do orgulho... falamos do pica grossa depois. O extremo oposto dos 7 pecados são as 7 virtudes que discutimos na hierarquia do paraíso: diligência, caridade, castidade, generosidade, temperança, paciência e humildade. Em antepenúltimo, a nata da sociedade infernal começa com Charlie e Lilith, a princesa e a rainha do inferno, respectivamente. Charlie estar tão acima assim já é algo confirmado pela criadora, então não tem pra que discutir. Ela, como herdeira do trono do inferno, tem um potencial de poderes demoníacos muito gigantesco, que claramente ela ainda não desbloqueou por ser boazinha demais e não querer realmente fazer mal a ninguém. Igualmente, não podemos deixar Lilith, a mãe de todos os demônios, abaixo dela. Ela começou o inferno junto com Lúcifer com suas canções e foi ela quem fez o inferno prosperar. Mesmo que seja apenas uma humana que teoricamente nunca morreu e governava esse reino ao lado de Lúcifer. Ela acumulou tanto poder ao longo desses milhares de anos que é como se ela fosse a soberana suprema da zorra toda. Fora já ser confirmado também que ela é o grande mistério da série atualmente e que conseguiremos teorizar melhor com as informações que vão sair na segunda temporada. Lilith se destaca pelos seus poderes musicais, inclusive a criadora queria que a Lady Gaga fosse a voz original dela, e eu quero muito que isso aconteça, pelo amor de Deus. E Charlie, por sua pirocinese, controle sobre o fogo em forma de fogos de artifício, bem como seu papai fazia antigamente. E acredito que as duas podem se igualar em poder bruto aos serafins como a Emily, mas não aos serafins mais poderosos como a Sarah parece ser. Em penúltimo, ainda não é hora do creu-creu, mas sim o pior pesadelo do paraíso: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Bem, como eu teorizei a existência dos 4 arcanjos e que Lúcifer teria sido um deles, teria que ter algo tão equivalente quanto também. E por que não aqueles que vão trazer a total desgraça à criação divina de Deus ou dos serafins, né? Se o paraíso quisesse acabar com a Terra e os seres humanos, os exorcistas que ele já tem fariam isso rapidinho. Eu suponho que os 4 cavaleiros do Apocalipse ainda não existem nem nasceram, porque sendo originados do puro mal do inferno, que teria um dedinho da Lilith ou da assumida Eva que comeu o fruto proibido, diferentemente de Lúcifer, Charlie ou Lilith, esses demônios seriam mais puro mal, com o objetivo apenas de cumprir com o título deles: causar o apocalipse e devastar toda a humanidade da Terra. Isso se a aniquilação deles parasse apenas no plano terrestre, porque eles também poderiam querer destruir o inferno e o paraíso.
numa mistura de Novo Testamento com a mitologia grega para representar Ares, o cavaleiro da guerra. Eu peguei essa fanfusão bem antiga de Steven Universo que os fósseis aqui do canal, como eu, devem lembrar muito bem. Uma fusão da ametista com a Jasper, que me parece representar muito bem a ira de um cavaleiro do Apocalipse que só busca destruição pela guerra, responsável por espalhar guerras sangrentas entre todos aqueles que não merecem viver. No caso, todos os seres humanos, né? Porque Lúcifer, Lilith e Eva estragaram toda a perfeição da criação divina lá no comecinho de tudo mesmo. Para representar Thanatos, o Cavaleiro da Morte, eu escolhi essa outra fanfiction de todas as Crystal Gems de outra artista que eu gosto muito. Porque sendo a personificação da morte, teria que ser um bicho assustador, grande, que escorre um veneno mortal por onde passa, ceifando e engolindo todas as vítimas que possam sobreviver aos outros cavaleiros. Para representar Limos, o Cavaleiro da Fome, temos essa mega fusão do antigo e muito querido Jane Crust. E esse é o único cavaleiro que não mataria ninguém diretamente, porque sua corrupção é voltada para destruir todos os animais e vegetais que existem pouco a pouco, inflacionando todos os alimentos restantes e matando tantos bilhões com o castigo terrível da fome. E por fim, o último cavaleiro, que na verdade é o primeiro, representando a conquista, seria Charlie Morningstar, a filha de Lúcifer e Lilith, porque o Cavaleiro do Apocalipse da Conquista também é representado em algumas culturas pelo Anticristo, aquele que se opõe à criação divina e usurparia o paraíso, os serafins e até Deus, se ele existir na série, assumindo o papel de nova salvadora, por estar insatisfeita com o salvador atual. Já existem teorias de que Charlie possa ser o anticristo, e eu ainda quero dissertar essa teoria num vídeo único. Mas basicamente ela, Charlie, é o fruto de um anjo caído, quando provavelmente anjos e serafins comuns nem devem ser capazes de se reproduzir, com uma humana também criada por poder divino, mas que foi corrompida. Geneticamente, a Charlie é mais única que o próprio Steven, meio humano e meio Jen, ou Finn sendo uma encarnação de vários cometas catalisadores. E se essa gatinha continuar fula da vida com o paraíso, ou perder alguém que ama muito como Veg, seu pai ou sua mãe, ela pode liderar os Cavaleiros do Apocalipse para acabar com o paraíso e tudo que eles criaram. Até porque quem morresse na Terra iria para o inferno de qualquer forma, ainda mais se o paraíso não existir mais. Isso se os 3 arcanjos restantes não conseguirem deter esse apocalipse. E por fim, só poderia ser ele, o Bambambam e responsável pelo lugar, Lúcifer Morningstar. Também já é confirmado que ele é o mais poderoso do inferno. Se ele era um serafim ou outro tipo de anjo, ainda não sabemos, mas eu acredito sim que ele seria mais forte que um cavaleiro do Apocalipse. Porém, não mais forte que os 4 juntos. Lúcifer é o atual governante do inferno, ainda que ele haja como um Ers Goetia e família real, sem fazer absolutamente nada de útil. Pelo menos que a gente saiba, ao que tudo indica, ele foi o responsável por construir o elevador 666 que conecta e leva os demônios infernenses entre os 7 anéis. Então, alguma coisa útil ele fez. Lúcifer é proficiente em magia angelical, magia demoníaca, voa com suas enormes asas e abre portais para qualquer lugar, menos o paraíso, eu acho. Pode mudar de forma como quiser, tem super força, pirocinese como sua filha, dentre várias outras habilidades que o fazem merecer o cargo e trono de Rei do Inferno e de todos os citados anteriormente abaixo dele na hierarquia. Bom, tendo visto a hierarquia sagrada, esta é a hierarquia profana do inferno. O máximo de mudança que pode acontecer de importante nele é se a criadora perder a oportunidade de desenvolver os cavaleiros do Apocalipse. Nesse caso, só exclui a camada deles e deixa Lúcifer logo acima das mulheres da vida dele. E por esse vídeo é isso, galera. Nossa, bem grande, né? Eu tentei devagar o mínimo possível, mas é difícil. Eu adoro explicar as coisas. Comentem anti-Charlie pra eu saber que vocês chegaram até aqui. E também suas opiniões sobre a hierarquia. Se tem algo que vocês discordam ou acham que poderia ficar melhor de outro jeito. E até o próximo vídeo.